Olá pessoal, o vídeo de hoje então é sobre um assunto que é amado por 11 em cada 10 pessoas nesse nosso Brasil, que é imposto, principalmente imposto de renda. Claro, nessa frase contém ironia, né? Então a ideia é a gente falar um pouco sobre as estratégias para que a gente reduza o pagamento de impostos, sobretudo nas nossas operações com criptomoedas, né? O nosso canal fala bastante sobre finanças e, claro, falando de finanças de maneira geral, existem várias regras, né, que a gente tem que tomar cuidado com relação ao pagamento de impostos. Mas essas regras são já bem conhecidas, né, de quase todos os investidores. A ideia é a gente focar nesse vídeo de hoje sobre as regras relativas a criptomoedas, porque são legislações um pouco mais novas, né? São legislações dos últimos anos. Tá? Então, o título nosso aqui, né, trata de estratégias legais. A ideia do legal não é só porque elas são divertidas, né? A ideia do legal é que são estratégias, né, que estão alinhadas com a lei vigente, tá? Então, claro, né, se a gente for fazer algo ilegal, provavelmente a gente não vai pagar imposto, né? Então a ideia é dar dicas aqui, né, propor soluções para que a gente ou reduza ou até não pague, né, imposto nessa situação de ter ganho de capital com criptomoedas. Porque esse vídeo hoje, né, a gente está nessa semana, hoje a gente está na segunda quinzena, estamos começando a segunda quinzena de novembro de 2024 e o Bitcoin atingiu suas máximas históricas, né, já está valendo mais de R$500 milhões. Então, a gente está nessa mistura de emoções, né? Muitas pessoas que investem em criptomoedas, em Bitcoin principalmente, né, estão ali com a alegria, né, de ver o seu dinheiro rendendo muito mais do que a inflação. Por outro lado, né, tem essa preocupação com a questão do pagamento de impostos. Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Vamos ver primeiro, né, qual é a legislação pertinente. Eu vou mostrar para vocês aqui as indicações que nós temos. Vou deixar depois nos comentários os links para que isso possa ser consultado. E vou apresentar 3 estratégias aqui que vão nos ajudar a não pagar, ou pelo menos reduzir, né, a nossa alíquota de impostos. Vamos lá então? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, né, às vezes existe uma certa confusão entre a necessidade de declarar as operações e a necessidade de pagar imposto de renda. São coisas diferentes, né? Uma coisa é declarar, informar para a Receita Federal que as operações foram realizadas. No caso da legislação atual, nós somos obrigados a declarar todas as operações que forem realizadas fora do país ou no formato P2P, né, essas operações que são feitas sem a participação de corretoras brasileiras, de exchanges, né, brasileiras. Tá? Então, sempre que a gente tiver operações que superem R$30 mil ao longo do mês, nós somos obrigados a declarar. Tá? Então, isso é o que diz a atual regulamentação. Se as operações, né, excederem esse valor 30 mil, mas forem realizadas no Brasil, tá, nós, pessoas físicas, não precisamos declarar porque as corretoras brasileiras já são obrigadas a fazer. Tá? Então, essa declaração ela é exclusiva para quando as operações são feitas entre pessoas, né, que a gente chama de P2P, ou quando elas são realizadas no exterior. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Tá, mas se eu tenho que declarar, onde que eu declaro? No ECAC. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu puxar aqui para nós aqui o link. Essa aqui é a página da Receita Federal. Eu vou mostrar para vocês, vou deixar, né, esse link na descrição do vídeo. Tá? E a declaração é feita nesse portal, né, que a Receita chama de ECAC. Tá? Então aqui tem o detalhamento, né, de como isso deve ser feito. Tá? Aqui tem o endereço. Depois vocês podem consultar com calma. Tá? Então a primeira coisa é quando que eu tenho que fazer a declaração das operações? Sempre que a minha movimentação exceder R$30 mil, tá? Em um mês. E o pagamento de imposto? Bom, o pagamento de imposto ele é um pouquinho diferente, tá? Eu sou obrigado a pagar imposto de renda sobre essas operações com as minhas criptos quando eu vender mais do que R$30 mil durante o mês, certo? Então, eventualmente, né, se eu vendi 31, 32 mil reais, tá, numa exchange estrangeira, como é o caso da Binance, né? A Binance não tem domicílio no Brasil, tá? Ela ainda não está domiciliada no Brasil oficialmente. Tá? Então, se eu opero pela Binance, né, e eu vendi 32 mil reais, né, em criptos lá pela Binance, eu sou obrigado a declarar isso através do ECAC, mas eu estou isento, né, do imposto de renda se eu tive ganho de capital, certo? Então, eu só vou ser obrigado a pagar se eu vender mais do que 35 mil reais e, claro, né, se eu tiver tido ganho de capital, lucro, né, na operação, beleza? Tá? Então, esses são os primeiros pontos que a gente precisa destacar aqui. Então, aqui alguns exemplos, né, de quando a gente é obrigado e quando a gente é isento de declarar, tá? Não estou falando de imposto. Então,
aqui, né, fui listando por meses, né, tá? Só pra gente ter uma ideia. Imagina que lá em janeiro, né, eu fiz uma venda, né, sem usar uma exchange, eu fiz uma venda P2P, tá? E também eu fiz uma transferência, né, de uma certa cripto, né, para uma exchange estrangeira, tá? Então, sei lá, eventualmente eu comprei P2P com, sei lá, Bitcoin, né, e depois eu transferi esse Bitcoin para a Binance, por exemplo, tá? Se a soma dessas operações deu 31 mil reais, eu vou ser obrigado a declarar essas duas operações, tá? Por quê? Porque a soma delas excedeu, né, os 30 mil lá, que é o limite, tá? Então, eu sou obrigado a declarar, mas, né, não sou obrigado a pagar imposto, né? Lembrando que o imposto é só para quando excede 35 mil. Um outro exemplo, né? Então, imagine que em fevereiro eu fiz a venda numa exchange estrangeira de 25 mil reais, tá? Qualquer criptomoeda, mas, né, o valor da venda deu 25 mil reais. Então, como foi 25 mil reais, é um valor menor que 30 mil, eu sou isento de declarar, não preciso informar isso para a Receita, tá? Então, esse é um outro exemplo. Né? Como eu sou isento de declarar, eu também sou isento de pagar o imposto, tá? Lembrando que a alíquota do imposto, né, vai a partir dos 35 mil em venda, certo? E agora imagine que em março eu fiz uma venda, né, numa exchange brasileira, no Brasil, no valor de 32 mil reais. Eu também sou isento. Por que eu sou isento? Se eu passei dos 30 mil? Porque as exchanges brasileiras, elas são obrigadas a declarar e não eu. Tá? Então, se eu tenho conta numa exchange brasileira, eu não preciso, entre aspas, ter preocupação, né? Tá? Sempre que eu fizer operações, não interessa o valor, ela vai reportar para a Receita. Isso, né, me isenta da tarefa de fazer essa declaração. Beleza? Tá? Então, aqui só alguns exemplos. E então, agora que a gente já fixou essas ideias de quando é obrigado e quando não é obrigado a declarar, quando a gente é obrigado ou não é obrigado a pagar imposto, eu vou focar na questão do imposto. Tá? Então, como que a gente pode fazer para tentar reduzir essa pegada do imposto, né? Quanto que é o imposto de renda, né? O imposto de renda nas nossas operações, ele é da ordem de 15% do nosso lucro, do nosso ganho de capital, certo? Então é importante lembrar disso, né, pessoal? O nosso imposto, ele tem essa alíquota de 15%. Esse 15% ele vale, na verdade, para operações até 5 milhões, tá? Se vocês passarem desses 5 milhões, aí a alíquota sobe um pouco, vai para 17,5%, né? Então, tem que tomar cuidado com relação a isso, né? Então, aqui, alguns exemplos, né? Então, imagina, né, que num certo mês, tá? Uma pessoa lá vendeu, né, os seus criptoativos e o total, né, a soma total dessas vendas, né, deu 40 mil reais. E nesses 40 mil reais, ela teve um ganho de capital de 10 mil. Tá? Então, por exemplo, né, ela comprou em algum momento por 30 mil, essa moeda, né, essas criptos se valorizaram, chegaram a 40, ela resolveu vender, então ela teve um ganho de 10 mil reais. Tá? Então, como foi superado, né, aquele limite de 35 mil reais, ela vai ser obrigada a pagar imposto de renda sobre esses 10 mil, sobre o seu lucro. Quanto que ela vai pagar então, né? Aquela alíquota que eu falei para vocês de 15%. Tá? Então, é 15% sobre 10 mil, vão ser R$ 1.500, certo? A não ser, claro, né, que ela depois também exceda, né, a questão lá dos 5 milhões, aí se excedeu os 5 milhões, aí a alíquota aumenta um pouquinho mais, tá? Então vamos pensar mais pé no chão, até 5 milhões, a alíquota vai ser 15%, ela pagaria, nesse exemplo aqui, R$ 1.500. Bom, se a venda, né, se o valor total de venda fosse da faixa dos 30 mil, e ela tivesse tido um ganho de 5 mil reais, nesse caso, ela estaria isenta, né, essa pessoa estaria isenta de pagar o imposto de renda. Por quê? Porque ela não excedeu os 35 mil, tá? Que é o limite, né, de isenção. Beleza? Então, em cima, né, dessa faixa do 35 mil, que a gente precisa trabalhar, né, tentar otimizar as nossas operações, certo? Então, uma sugestão que a gente dá, né, a primeira dica, né, desse vídeo é justamente essa, né? Imagina o seguinte, né? Se eu tenho criptomoedas, eu vejo que elas estão valorizando, o que eu posso fazer? Até o limite de 35 mil reais, eu não preciso me preocupar, né? Então, se eu não tenho, né, muito dinheiro alocado, eu posso deixar se valorizar, né, ad eterno, né, até que ela alcance algo próximo desses 35 mil reais. Quando eu cheguei perto dos 35 mil reais, eu posso adotar essa estratégia, né, que eu chamo de venda e recompra. Por que isso? Imaginem o seguinte, né? Eu tenho as minhas criptos lá, eu comprei elas, vamos pegar um valor bem baixo, comprei elas por 10 mil reais e agora elas estão valendo 34 mil. Tive um ganho, né, de 3,4 vezes em cima. Então, o que eu poderia fazer?
eu poderia aproveitar essa alíquota, né, que a gente tem na isenção, que são os 35 mil reais, e vender a minha criptomoeda hoje, que ela está valendo 34 mil reais, e recomprar ela. Por que isso, né? Qual é a lógica, né, de vender e recomprar? A lógica é a seguinte, né? Se eu vender hoje, né, eu vou estar fazendo uma venda de 34 mil reais, é um número abaixo de 35 mil, portanto, todo o lucro que eu tive, né, dos 10 até os 34 mil, aqueles 24 mil reais de lucro, eles estão isentos porque eu estou abaixo desse limite dos 35 mil. Tá? E aí, se eu acho que essa moeda vai seguir se valorizando e vai, sei lá, para 50 mil, 100 mil, 2 milhões, não interessa. Tá? Eu posso ficar com aquela criptomoeda. Então, eu posso vender ela, né, eu vendo ela hoje por 34 mil e recompro ela pelo mesmo preço. Eu posso clicar no botão vender, né, e segundinhos depois recomprar aquela mesma quantidade. Qual que é a lógica de fazer isso? Eu fiz uma venda no mês, essa venda ficou abaixo dos 35 mil reais, então eu estou isento. Ao recomprar a moeda, agora eu não comprei ela mais por 10 mil reais, né? Eu vendi e recomprei ela, na verdade, por 34 mil. Então mudou a minha base, né, de cálculo para o imposto de renda para a próxima vez que eu fizer a operação, certo? Esse é o pulo do gato. Então eu consegui ter esse lucro, né, dos 24 mil reais, e eu mudei minha base de cálculo. Para a próxima vez que houver valorização dessa moeda, minha base de cálculo não é mais aqueles 10 mil que eu comprei algum tempo atrás, passa a ser os 34 mil. O que eu vou fazer da próxima vez? Bom, se ela seguir se valorizando, conforme ela vai se valorizando, né, todo mês eu vou ali vendo, né, ela e recompro dentro desse limite dos 35 mil reais mensais, e eu estou sempre mudando a minha base de cálculo conforme, né, a cotação da moeda vai subindo, né, e o meu ativo vai se valorizando. Eu vou ajustando, né, minha base de cálculo, tá, para um valor cada vez maior. Tá? Então, esse é uma estratégia que a gente pode fazer mensalmente, né, todos os meses, conforme, né, claro, né, a gente tenha recursos, né, alocados em volume suficiente, certo? Então a gente está sempre reduzindo a base de cálculo, né, e aí no futuro, ou eu não vou nunca pagar imposto, né, dependendo, né, o quanto essa moeda se valorize, ou, né, eu vou diminuir, no mínimo eu vou diminuir a alíquota, tá? Porque imaginem que no próximo mês ela passa de 34 mil, né, que foi o valor que eu fiz a recompra, para 50 mil. Então a gente vai ter tido um lucro agora, né, de 35 para 50, de 15 mil reais. Se eu for vender os 50 mil reais, a gente vai precisar pagar imposto, tá? Só que daí eu não vou pagar imposto sobre aquela diferença dos 10 mil para 50 mil. Eu vou pagar imposto da diferença dos 35 para os 50, né? 15 mil reais, tá? Então, essa é a ideia, né, pessoal? Tá? Sempre que possível, a gente vê que está tendo uma valorização muito robusta, a gente pode vender a criptomoeda, recomprar ela no mesmo instante, tá? Segundos depois, e isso, né, muda para nós a base de cálculo do imposto. Vamos pensar uma outra situação, tá? Outra situação que é possível, né, determinada por essa lei é do finalzinho de dezembro de 2023, a lei 14.754. Ela diz que a gente pode compensar prejuízo em criptomoedas se elas estiverem alocadas em plataformas estrangeiras, tá? Então isso também é uma questão interessante, né? Eu posso usar esse prejuízo que foi realizado numa exchange estrangeira para abater o imposto que eu preciso pagar aqui no Brasil. Então, eventualmente eu tenho várias criptos, uma delas se valorizou, né? Eu vou ser obrigado a pagar imposto, porque enfim, vendi mais que os 35 mil, tá? Mas eu tenho uma outra cripto que está numa exchange estrangeira, e aquela cripto em particular me deu prejuízo. O que eu posso fazer? Eu, junto com a estratégia anterior, eu vendo ela com prejuízo e recompro. Então, eu continuo posicionado nessa criptomoeda que está lá na exchange estrangeira, né? Vou pegar, sei lá, a Binance como exemplo. E aí, o que vai acontecer? Eu mudei a minha base de cálculo para aquela cripto lá fora, né? Então, agora, né, o valor de compra dela é outro, né? Vai ser o valor atualizado do dia de hoje, mas eu realizei um prejuízo contábil. Esse prejuízo contábil pode ser utilizado para abater, né, o lucro que eu tive na outra operação, tá? Então essa é uma outra dica, né? Vamos ver se a gente consegue deixar um exemplo mais claro, né? Imaginem que eu comprei uma certa quantidade de bitcoins, que está aqui no Brasil, numa exchange brasileira, tá? E eu comprei Ethereum, que está numa exchange estrangeira, tá? Imagine que o Bitcoin valorizou e eu vendi ele e tive lucro. Imagine que meu lucro foi, sei lá, de 10 mil reais, tá? Mas eu tive prejuízo com o Ethereum lá nessa exchange estrangeira. O que eu posso fazer? Eu posso pegar, vender o meu Bitcoin aqui e vender e recomprar o meu Ethereum lá fora. Esse prejuízo que eu tive lá no Ethereum eu posso usar para abater
né, no lucro que eu tive aqui no Bitcoin, e aí, por consequência, eu vou reduzir a quantidade de imposto que eu preciso pagar. Tá? Então essa é uma segunda dica. Né? Se vocês acharem muito confuso, se eu estou explicando muito rápido, né, coloquem nos comentários, a gente pode fazer, né, um slide, né, um vídeo específico, né, só para mostrar, né, essa estratégia, beleza? Então, mais outra estratégia é a seguinte, né, pessoal? Imaginem que eu tenho dinheiro em cripto, eu acredito naquela criptomoeda, mas eu não queria me desfazer, certo? Não quero vender ela. Mas eu preciso do recurso para mim usar esse dinheiro em algum outro lugar. O que eu poderia fazer? Eu poderia utilizar as estratégias de DeFi, né, de finanças descentralizadas, e pegar essa minha criptomoeda, vamos pegar de novo o Bitcoin como exemplo. O Bitcoin está valorizando muito, eu tenho um bom dinheiro em Bitcoin, sei lá, eu tenho 10 mil reais. E eu não queria me desfazer porque eu acho que esse Bitcoin, que hoje está custando, né, 500 mil reais a unidade, vai para 2 milhões de reais, vai se multiplicar por mais 4. Então, eu não queria me desfazer desses meus Bitcoins, mas dos 10 mil reais que eu tenho em Bitcoin hoje, eu estou precisando gastar 5 mil em alguma coisa. Eu posso pegar esses meus Bitcoins, alocar ele numa plataforma de finanças descentralizadas, como por exemplo a Aave, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Tá? Eu coloco esse meu Bitcoin lá como garantia, né, eles chamam de colateral, e eu posso sacar outra criptomoeda, como por exemplo o USDT, né, o dólar Tether. E aí eu saco o dólar Tether emprestado, e aí eu uso esse dólar Tether, né, nas coisas que eu estou precisando utilizar. Como é um empréstimo, depois eu pago o empréstimo, devolvo esse Tether e o meu Bitcoin segue lá valorizando. Tá? Então essa é uma estratégia, vejam que eu consegui ter o recurso, né, consegui utilizar esse recurso e a gente em geral, né, quando usa essas plataformas DeFi, a gente consegue empréstimos a juros muito baixos em comparação aos juros brasileiros. Né? Os juros variam da faixa de 8% a 10% ao ano no máximo, tá? Às vezes até menos. E se a gente for levar em consideração que a gente deixou como garantia lá o Bitcoin que vai seguir se valorizando, eventualmente eu posso fazer um empréstimo e em vez de ter que pagar juros, eu teria lucro na operação, tá? Então esse é um tema interessante e eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso, né, no próximo vídeo, né? Certo? Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa questão de empréstimo, DeFi, né, focando na plataforma Aave, que é a plataforma mais segura, né? Porque o principal problema, né, da gente fazer isso é a questão do risco, né, da gestão dessas criptos. Né? No momento que eu coloco a minha criptomoeda numa plataforma, eu não tenho mais a custódia dela. A custódia está com a plataforma. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Certo, pessoal? Então, né, finalizando aqui o vídeo de hoje, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, né, os limites, tá? Qual é o limite que a gente tem com relação à necessidade de declaração? É aqueles 30 mil, né, lá em exchanges estrangeiras. No Brasil, a gente não precisa tomar cuidado, né, porque essa declaração é feita automaticamente pelas corretoras brasileiras. E o outro limite é o limite de vendas, né, que é 35 mil reais. Então, se eu vender mais de 35 mil reais em criptos, né, e tiver lucro, eu vou ter que pagar imposto, né, 15% sobre esse lucro. Tá? Então, o ideal é que a gente tenha uma planilha, enfim, anote esses dados, né, e faça os cálculos, tá, para que a gente tenha certeza se a gente está dentro da legislação. Tá? Então, essa era a temática do vídeo de hoje. Peço que, se vocês gostarem, aí, compartilhem o vídeo, tá? Ajudem esse conteúdo a chegar para mais pessoas que precisam dessa informação. Então, compartilhem aí, né? Deem um like, enfim. Isso aí ajuda o YouTube a divulgar o vídeo para mais pessoas. Valeu, pessoal? Tá? Até mais, e era isso.